Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, está começando mais uma edição do Equilíbrio pela ITV, canal 24 da NET. No programa de hoje... Hoje a gente vai falar sobre calistenia, essa atividade que o pessoal está fazendo ao ar livre que usa o próprio peso do corpo. Também aqui no estúdio, falando sobre esse tema, o doutor Maurício Modi, ortopedista, que vai debater sobre esse assunto junto com a gente. A gente conversou também com o Rodrigo Carcaça, da Move, e fomos até o Campolim para conferir esse grupo que faz as atividades calistênicas. Pois é, e ainda temos a receita do Toma iLife e no final mais um vídeo enviado por um dos nossos telespectadores aí no Você em Ação. O Equilíbrio está começando, fica com a gente. Vamos lá, e para a gente começar o equilíbrio desta semana, vamos com o Rodrigo Carcaça falando sobre esta moda da calistenia. Vamos acompanhar. Olá pessoal, estamos aqui de novo. Hoje a gente está aqui para falar de uma tendência no mundo do fitness ou no mundo da atividade física, que são os exercícios calistênicos. O que são os exercícios calistênicos? São exercícios feitos com o próprio peso corporal. Hoje é uma tendência muito grande e no começo desse ano, no New York Times, saiu de matéria de capa que a tendência para os próximos 4 anos é a calistenia. A calistenia é carregar o próprio corpo, aprender a movimentar o seu corpo de uma maneira eficiente. Hoje, aqui em Sorocaba, vários parques têm vários grupos de calistenia. Não precisa ter habilidade, é só chegar nesses grupos e falar: queria começar a aprender a fazer calistenia, queria começar a movimentar meu corpo. Para você entender o que é a calistenia, é um pouco de exercício militar e é um pouco de ginástica olímpica, os dois misturados juntos. Então você vai fazer coisas, subir em barra, vai aprender a plantar a bananeira, que é ficar na parada de mão. Isso vai fazer você ter resultado, vai fazer você ter muito resultado. Lembra que a gente vem falando sempre, o importante não é a atividade física que você pratica, e sim praticar alguma coisa que te dê prazer, que faça você se movimentar. Então a gente está aqui hoje para falar da calistenia, e vocês vão ver que durante o programa aí vai passar algumas matérias, algumas pessoas falando sobre a calistenia. Então, o que é a calistenia? É uma tendência e é fazer exercício com o próprio peso corporal, misturando exercícios militares e ginástica olímpica. E alguma coisa de circo também. Valeu? É isso aí, a gente acompanhou mais um papo aqui com o Rodrigo Carcaça, que falou sobre a calistenia. Ele que já conhece muito sobre crossfit, ou seja, a calistenia é mais uma variação de exercícios com o próprio corpo, Fernanda. É isso mesmo, Walter. A gente foi até o Campolim para fazer o quadro Personagem da Semana, só que acabou envolvendo tanta gente que foi um grupo. O nosso personagem, na realidade, são personagens. Acompanhe a matéria. Dou aula de Pilates faz uns 5 anos já e a partir disso daí eu sempre gostei muito de acrobacias, ginástica artística, movimentos com força, parada de mão e com isso daí eu comecei desde janeiro a pesquisar que a calistenia na verdade é um treino ao ar livre que envolve toda a força do seu corpo e nisso daí eu comecei, eu vou ver tal movimento, eu quero fazer esse movimento, então eu treinava básicos até chegar em determinado movimento, que isso demora também. Então é uma coisa que é prolongada, demora, não é uma coisa da noite pro dia que eu vou conseguir fazer uma parada de mão de hoje para amanhã, entendeu? Então
O treino é bem lento, depende da sua dedicação, alimentação, como que você está no dia a dia, como que é seu trabalho. Todo mundo pode fazer, executar isso. Então depende de quem quiser. Eu quero aprender, eu tenho vontade de aprender, não adianta nada. Eu quero aprender, mas também não tenho vontade de focar, entendeu? Então surge um pouquinho dessas coisas aí. Muitas pessoas que assistem vídeos no YouTube, que tem tutoriais e tal, tem muita coisa no YouTube que é boa e tem muita coisa no YouTube que não é. Então depende, às vezes a pessoa não conhece como funciona. Como que é para mim fazer um muscle up, que é subir na barra e descer, entendeu? Então tem uma técnica para você fazer, tem um balanço, tem a força, tem princípios de treinamento. Então é bom, é adequado você ter algum profissional que entenda ou alguma pessoa que já faça esse tipo de atividade para poder explicar e estar auxiliando e a pessoa que está praticando, começando agora, e não sofrer lesões. Tem muita coisa, que a calistenia ela envolve muita coisa, né? Ela envolve acrobacia, parada de mão, exercício na barra, movimentos com torções giratórias. Então assim, dependendo do movimento, você pode lesionar tanto o seu ombro, quanto a lombar, quanto o joelho na hora de cair. Fazer o mortal tem que ter muita confiança para fazer, porque não é só virar, que é pula e gira, entendeu? Tem uma técnica, tem movimentos, princípios básicos. Então assim, tem que tomar muito cuidado, sabe, em fazer essas atividades. É gostoso, mas temos que tomar um pouco de cuidado também. Eu lá na parte do Pilates, lá no estúdio que eu dou aula, eu tento treinar todo dia um pouquinho. Assim, o pessoal perguntar que tipo de treino você faz, tem série, não tem? Então depende de cada movimento, depende de como você reage, como o seu corpo reage em cada movimento. Então tem hora que eu treino séries, tem hora que eu vou brincar um pouquinho, eu vou tentar ficar 10 segundos na parada de mão, 20 segundos, eu vou brincando um pouquinho por dia. Alimentação, regrar bastante também. Pessoas que têm pouco fortalecimento, seria adequado fazer o início da musculação, para entender como funciona a parte do corpo e tudo mais. O que acontece? Às vezes a pessoa vem fazer e não tem muita coordenação motora. Dá para adquirir aqui? Dá, entendeu? Mas é um processo mais lento. Tem vezes que a gente não tem o peso realmente, que é o que precisa para a pessoa fortalecer um pouquinho mais. Então a pessoa é adequado fazer sim academia no começo, se a pessoa quer maçante, a academia é muito maçante. Por isso a gente enjoa, não que ela seja ruim, entendeu? Tanto que tem gente que vai fazer academia para prever lesões e tudo mais. Mas há sim um treino específico aqui fora, ao ar livre. Você pode fazer a hora que você quiser, traz um som, entendeu? Quem não gosta de som, faz com o ambiente mesmo. E com isso daí você consegue atingir bastante metas. Para quem está em casa, quer praticar fazer esses treinos, ver como funciona, venham, entrem em contato. Tem bastante gente daqui do grupo. A gente vai se apresentando e vai conhecendo. Quem tiver com vontade, venha, sabe? Eu não consigo, não vai dar para mim fazer, eu tenho isso, tenho aquilo. Venha e tente fazer pelo menos, entendeu? E daí você vai ver se você tem capacidade ou não de fazer. Porque todo mundo tem um corpo, então às vezes o corpo está parado, mas o movimento a gente tem. Então basta adquiri-lo. E foi muito bacana a gente fazer essa reportagem aí no Campolim. Tive a chance de conhecer esse grupo super animado, super unido. Os meninos até me colocaram aí no grupo de WhatsApp deles, de calistenia. A Fernanda está super empolgada. Eu estou achando ótimo esse lado do super atleta da Fernanda. É muito legal, combina com o programa Equilíbrio. Bom, tema calistenia continua aqui no Equilíbrio. Depois do intervalo comercial, já a gente volta com uma entrevista aqui no estúdio com o Dr. Maurício Modi, ortopedista, vai falar sobre esse assunto também. Fica aí, você não perde por esperar. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato.
o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. O berçário Ser Bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra. É muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação, estimulação, e isso significa muito para nós. Falei que era rapidinho, a gente já está de volta aqui com o Equilíbrio pela ITV, canal 24 da NET. Olha, Fernanda, o Equilíbrio a gente fala muito sobre qualidade de vida, bem-estar, e tem uma coisa que é uma complicação. Aliás, a gente vai fazer um programa para falar sobre esse tema também. Essa questão dessas inversões térmicas que a gente está vivendo, né? A gente não sabe se a gente está no inverno, no verão, entra no ar-condicionado, sai. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade para ficar gripado. Você tem facilidade ou não? Imagina, saúde de ferro. Ai, tá vendo? Brincadeira, só que não, Walter, só que não. Durmo com 3 cobertores, mas o vidro aberto. Pois é, a gente vai trazer uma dica muito legal agora de um suco antigripal. Mais uma dica do Tomo iLife aqui no Equilíbrio. E aí, galera, hoje eu vou falar sobre um dos meus sucos favoritos. É o antigripal, que é o laranja, acerola, mel e caju. Bom pra caramba, também ajuda nesse friozinho, super bacana. Mais uma receita do Tomo iLife. E agora aqui no estúdio o Dr. Maurício Modi. Ele é ortopedista da Clínica Ápice e vai conversar com a gente aqui sobre a calistenia. Essa febre aí que está dominando os parques em todo o mundo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer e vamos estar sempre por aqui ajudando. Doutor Maurício, a gente estava vendo aí na reportagem no bloco anterior a calistenia, o pessoal pratica. Agora, vamos definir, tem que ter cuidado, vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Bom, calistenia é uma prática esportiva que trabalha basicamente com o peso do corpo. E eles usam o quê? Aparatos como barras, como superfícies planas de apoio, para poder demonstrar a força em relação ao peso do corpo. Fazer uma parada de mão no ar, fazer o que eles chamam de exercício da bandeira, né? E vários exercícios desse tipo. O que a gente deve se preocupar? Que os principiantes não podem se empolgar com os evoluídos. E sair tentando fazer parada de mão. E, na maioria, aqueles atletas que estão demonstrando aquele tipo de prática já são pessoas treinadas e preparadas, que já vêm da musculação, que têm uma capacidade muscular muito boa, que têm um preparo articular para suportar toda aquela pressão e todo aquele impacto necessário e capacidade cardíaca, aeróbica para tudo isso também. Então, a empolgação, como você falou, dessa febre, né, tem que ter o seu limite para que não seja um exercício extremamente prejudicial à saúde. Na verdade, é cada um respeitar os seus limites e como a gente tinha antigamente no colégio, tal, que tinha atividade de educação física, até ela existe ainda, tal, mas
era sempre o momento mais chato que o professor mandava o pessoal fazer um pouco mais de flexão de braço, tentar fazer uma barra ou outra, mas respeitava-se um limite. Então, se tem uma recomendação é essa, cada um respeitar aquele limite que as pessoas estavam acostumadas. Exatamente. Essa é a primeira recomendação, respeitar o seu limite. Segunda recomendação, ter orientação médica e do profissional de educação física para a prática desse exercício. E terceira orientação, estar preparado fisicamente, além da aptidão natural, porque isso é uma coisa natural do exercício, para poder fazer isso. Então, fortalecimento, alongamento, equilíbrio, propriocepção, que a gente chama um equilíbrio num sentido mais amplo, são as primeiras coisas para a prática desse exercício. Agora, a prática constante, ela realmente vai aprimorando, vai fortalecendo, por exemplo, eu vejo as pessoas fazendo barra, aquele exercício da bandeira, ele consegue ir melhorando isso praticando a calistenia? Com certeza. Por dois motivos. Primeiro que a prática, a repetição, melhora a definição do exercício. Segundo que, quando ele faz o mesmo exercício repetidas vezes, ele está usando o mesmo grupo muscular. Aquele grupo muscular vai reagir, desde que feito corretamente, de maneira benéfica e vai se definir. E assim, tem toda essa febre que você está comentando nos parques, etc. Por quê? Porque está ao ar livre, é uma forma de cultuar o corpo, de demonstrar o corpo. Acaba, eu acho que, indo para um lado de exercício e também numa exposição que para alguns é necessário. Doutor, pegando essa linha de raciocínio, a gente pode dizer então o seguinte, quando a gente fala, está trabalhando com o peso do seu corpo, que a título de ilustração, isso é muito bonito, falar que legal, né? Você não está carregando nenhum peso extra, você está carregando o peso do seu corpo, mas, por exemplo, eu peso 92 quilos. Você imagina o meu. Não, então... Eu não falo o meu. Agora o que acontece? Uma pessoa que está lá fazendo barra, de repente é uma pessoa que pesa 75 quilos, está preparada, ela já tem um peso menor e ela já tem um preparo maior. Então, quer dizer, se eu começo a fazer um exercício desse, não consigo fazer 10 repetições de barra, então eu vou no meu limite. Eu consigo fazer uma, duas, tudo bem, sim, tá feito. Lógico. Eu levantei o meu peso. Então não adianta tentar acompanhar, como o senhor disse, os mais evoluídos, mesmo com essa desculpa de utilizar o peso do corpo, porque na verdade é um peso. Você está levantando, no nosso caso, 90 quilos eu estou levantando. Exatamente. O seu bíceps, o seu tríceps, eles têm que estar preparados para todo esse esforço. Então, quando a gente fala que usa o próprio peso do corpo, na verdade é uma maneira de facilitar o exercício, porque não precisa de nenhum equipamento e pode ser feito ao ar livre. Então, a grande vantagem desta prática é esta. Porém, em termos de esforço físico e de necessidade orgânica, é tão complexo quanto outros. Você entendeu? O que eu acho que todo mundo tem que ter na cabeça é que praticar exercício faz muito bem, desde que de maneira adequada, com precaução e com finalidade. Senão você acaba invertendo, e aí praticar exercício faz mal. Isso vale tanto para o exercício, para a atividade que é feita ao ar livre, quanto a academia, né? Qualquer tipo de exercício. Excesso, a gente vai estar sobrecarregando tendões, enfim. Nós temos uma brincadeira, uma frase, eu como cirurgião de joelho, dentro da ortopedia, a gente costuma colocar assim, vivo de joelhos. Né? E a gente brinca com os jogadores de futebol, que são a grande maioria das lesões de joelho, assim, jogar futebol faz mal, machuca o seu joelho. É o excesso. Porque a gente pega só a parte viciada dessa amostra. Então, quando você fala em exercício, calistenia, depois as outras divisões, o crossfit, vai indo, né, para toda essa moda agora. Eu acho que assim, é uma prática que está vindo para ficar. Por quê? Porque a gente precisa de variações, não é todo mundo que quer ficar só na musculação, veio aí o pilates, entendeu? E vem outras variações que vão fazer o bem, mas desde que a gente consiga se preparar para esses objetivos. Bom, e é importante a gente ressaltar também, estamos aqui batendo um papo hoje com o Dr. Maurício Modi, ele que é ortopedista e também faz parte de uma grande equipe, né, da clínica Ápice, que é especializada em fisioterapia, e ele recebe muitos casos de pessoas que acabam exagerando. Então, quer dizer, tudo isso que ele está falando tem fundamento, é o nosso dia a dia. Nós, como ortopedistas, recebemos os atletas lesados, né, com lesões,
fazemos o diagnóstico, orientamos o tratamento na fisioterapia e depois na reabilitação dentro de uma academia, dentro do exercício, não absolutamente só na academia, para que ele possa retornar bem. Né? Então, como eu falei, o jogador de futebol que lesa o joelho ou o praticante da calistenia que tem uma lesão muscular ou uma lesão articular importante, ele precisa ser orientado. Porque senão ele vai voltar e vai fazer de novo a mesma lesão. Se ele teve lesão é porque ele falhou em alguma parte do exercício. Tá ótimo. A gente vai dar uma paradinha rapidinha para o intervalo. A gente volta em instantes continuando essa conversa aqui no estúdio com o Dr. Maurício Modi. Não perca. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches. Nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. O berçário Ser Bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra. É muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação, estimulação, e isso significa muito para nós. Já de volta com Equilíbrio aqui pela ITV Sorocaba, canal 24 da NET. Hoje o tema é calistenia e nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Maurício Modi, que é ortopedista e está esclarecendo várias dúvidas. Então, uma das dúvidas, Dr. Maurício, nos chegou por e-mail. O nosso telespectador Matheus Guedes, é isso mesmo. Ele faz uma pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse. A maioria das pessoas que frequenta academias imagina que o corpo é apenas algo a ser moldado, focando apenas no rendimento físico. A ciência pode comprovar, ou já comprovou, que ao realizar uma atividade física, como os exercícios naturais ou calistênicos, o corpo reage de maneira diferente do de uma pessoa que pratica aquela malhação frenética. Os adeptos da calistenia dizem que os exercícios naturais necessitam de maior concentração durante o movimento que está sendo realizado ao ar livre, longe da poluição sonora. É fato? Na verdade, são duas perguntas. Ele pergunta se é fato em relação aos exercícios, aqui é a última pergunta que ele faz, e se a pessoa que pratica a calistenia, ela tem, o corpo reage da mesma maneira que uma pessoa que pratica a malhação frenética, doutor Maurício. Bom, vamos lá, Matheus. Vamos ver se eu consigo te explicar rapidamente. Primeiro, quanto à concentração, você tem total razão. Por quê? Porque no ambiente da musculação, no ambiente de uma academia, você tem barulho, você tem diversas pessoas que estão em volta, você tem os equipamentos e na calistenia você está livre, solto no ar, né? Então você tem que se concentrar muito mais, você tem que se fechar no exercício. Não que os outros exercícios não mereçam essa concentração, porque quanto mais concentração, padrão respiratório, postura e etc., melhor o seu exercício vai evoluir. A segunda parte que ele fala é se a concentração, o ritmo frenético dentro da academia, uma musculação frenética, faz o mesmo efeito em relação... Não faz. Ele tem razão. Em comparação com a calistenia. Não faz. Primeiro, a situação na academia acaba sendo muito mais aeróbica. E os exercícios da calistenia são exercícios isométricos, normalmente. Exercícios de força, onde você faz a contração do músculo. Então, o objetivo fica sendo diferente.
Eu acho que ele está totalmente certo no comentário dele. São situações muito diferentes e aí depende de você ver o perfil que você tem, aonde você quer se encaixar para poder achar a sua melhor prática. Para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando aqui, calistenia é uma atividade que é praticada predominantemente por homens? Olha, eu vou te responder sem ser um praticante, né? E não sou um super conhecedor da área, mas o que eu posso te falar é o seguinte, a grande maioria são homens. Pelo menos o que a gente vê na grande maioria são homens. É a questão da força mesmo, da facilidade, né? Eu acho que força, aptidão, né? Os homens têm mais aptidão a essa prática esportiva. E se a gente fosse pensar numa parte social também, por ser um exercício de ar livre, com uma exposição maior, os homens nesse sentido sentem um pouco mais confortáveis. Com mais à vontade do que as mulheres. Mais à vontade do que as mulheres. Doutor Maurício, temos aí muitos assuntos ainda para conversar, então o senhor já fica desde já, não é nem convidado, fica intimado aqui para voltar para o nosso programa. Agradeço muito sua participação. Para nós da APS é sempre um prazer vir aqui. O que vocês tiverem de dúvidas, eu estou à disposição, mesmo fora do ar. O telespectador quiser mandar alguma pergunta, pode mandar pelo e-mail, mauriciomod@apse.med.br. O Maurício Mod é M-O-D de dado mudo, @apse.med.br. Estou à disposição de vocês aí para tentar ajudar em alguma coisa. Muito bom, muito obrigado, doutor Maurício, a gente agradece a sua participação aqui com a gente. E agora vamos acompanhar aí, no momento Você em Ação, mais um vídeo enviado por um telespectador aqui para o nosso Equilíbrio. Trilha. O mais interessante é que o Valério Alves não mora em Sorocaba, ele é nosso telespectador e acompanha o programa pelo YouTube. Portanto, você que também quer participar com a gente, manda aí, manda o vídeo, manda a foto para o e-mail contato@equilibrioitv.com, não é, Walter? Lembrando que os nossos vídeos também estão no Facebook, facebook.com/ITV Sorocaba, e também você pode acompanhar as receitas e todas as dicas dadas aqui no Equilíbrio semanalmente. Tá lá em Semanalmente, semana que vem estamos de volta com mais um programa inédito e mais um tema de interesse de qualidade de vida, saúde e bem-estar aqui pela ITV Sorocaba em mais um Equilíbrio. Até lá! Uma ótima semana e a gente se encontra! Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bumbo Bar Contemporâneo, S Vidro Soluções sob medida, Colégio Ser, o seu potencial levado a sério, Tomo iLife.